Olá, eu sou a Débora, aluna de segunda licenciatura de História. Estou aqui para o nosso último bate-papo, o nosso último vídeo, e nós vamos falar sobre como adaptar as atividades para as crianças com deficiência intelectual. E também você pode aproveitar para uma criança que tenha baixa visão. Vamos lá então? Espero que você tenha gostado do nosso último vídeo e tenha feito você repensar os caminhos da educação inclusiva. Hoje nós estamos falando sobre os processos da inclusão na disciplina de História e como nós podemos fazer isso para que essa criança que está em sala de aula consiga reter o conhecimento, aprender, assim como os demais alunos, né? As crianças típicas, ditas como normais, e as crianças atípicas, que possuem alguma necessidade especial, alguma deficiência. Vamos lá, então? Como adaptar as atividades para as crianças intelectuais ou com baixa visão? Então, gente, a gente tenta responder algumas coisas, né? E aí, quando você tenta responder, se você é um aluno, às vezes o professor fez lá uma atividade e muitas vezes você olha e não responde por quê? Porque você não entendeu. Será que aquela atividade trouxe clareza? Eu estou falando de uma criança, de um adulto, de um aluno típico, sem deficiência. Muitas vezes nós mesmos temos dificuldades. Imagine uma criança, um adulto, um aluno com deficiência. Como é que fica isso? Vocês já pararam para pensar? Nós temos que cada vez mais tornarmos a atividade, fazer da atividade uma forma que traga clareza, para que aquele que vá responder entenda. E aí, partindo das crianças, adultos, alunos, enfim, que possuem alguma deficiência, no caso intelectual ou baixa visão, como nós faríamos essa adaptação? Vou dar um tempinho para você pensar aí do outro lado, como você adaptaria uma atividade, seja de história ou até mesmo de outra matéria, ou de ensino religioso para uma criança que possui deficiência? Ou você vai excluir, como nós falamos já no vídeo anterior? É bom relembrar algumas coisas, né? Refresca a nossa memória. E aí, já pensou? Vou dar mais um tempinho. Viram ideias? Deixe aí no seu comentário. Como você faria para adaptar uma atividade para uma criança com deficiência intelectual ou baixa visão? Para você que está me assistindo e de repente não sabe, mas Débora, o que é baixa visão? Ela não consegue ver como uma pessoa normal. Ela tem ali um problema de visão, que ela enxerga pouco ou quase nada. Às vezes ela precisa até de ajuda de uma lupa ou um óculos, né, com um grau bem alto, ou até mesmo se vai estar perto de um computador ou de uma tela de celular, ela costuma colocar bem pertinho o celular da sua visão, do seu campo de visão, para que ela possa ver a mensagem, o conteúdo. Essa é uma pessoa com baixa visão. E aí, nesse contexto, já pensou? Já dei um tempinho razoável. Quer que eu dê mais um tempinho, então? Então, vamos lá. Mais um tempinho para você pensar como faria a adaptação de uma atividade para uma criança, um adulto, em sala de aula, com deficiente intelectual ou baixa visão. Eu acho que já deu para pensar, né? Escreveu nos comentários, fez o seu comentário de como você faria essa adaptação? Agora vamos lá? Como eu penso, como eu pesquisei, como eu fui buscar, como seria essa adaptação? Gente, isso aqui são só minutinhos que a gente está trocando,
com certeza tem muito mais informação e com certeza vocês vão dar ótimas sugestões nos comentários. É isso que eu espero. Claro que vocês já vão ter visto, né? Ah, que pena a solução que eu vou dar. Mas eu espero que vocês sejam criativos e escrevam mesmo aí no seu comentário. Ajuda muito, é um compartilhar de ideias. Mesmo usando essas ferramentas, não estou vendo vocês. É estranho falar para pessoas sem vê-las, né? Mas isso faz parte do nosso novo normal. Mas eu sei que dessa caixolinha aí vai sair muitas ideias que nós podemos utilizar. Olha só, através dos comentários nós já estamos fazendo uma rede. O outro que você nem sabe aonde ele está, onde mora, nem conhece, vai compartilhar algo com você e vice-versa. O conhecimento sendo compartilhado. Eu acredito muito nisso. Dado o tempo, vamos lá então? Débora, como você faria essa adaptação? Ok. Por exemplo, gente, se a gente for falar de baixa visão, né? Você tem ali uma atividade escrita, nós vamos falar de crianças e nós queremos que eles realizem a atividade, que eles sintam prazer em realizar a atividade e que eles não se sintam excluídos. Qual será que deve ser o procedimento quanto a isso? Então, você vai fazer essa atividade de preferência num papel branco, opaco. A fonte de preferência maiúscula, toda escrita maiúscula, fonte. Caixa alta, né? Como é falado, a gente fala muito maiúscula, mas o certo é caixa alta. De preferência, o normal para os atípicos. Para os típicos, o que nós usamos? Fonte Arial 12. Então, você vai usar o quê? Uma fonte tamanho 16. A cor, Débora, que cor eu devo usar? Será que eu uso um azul? Não, você vai usar uma cor de contraste, de preferência a cor preta. Ah, eu posso usar o amarelo e verde? Não, são cores muito próximas, podem confundir. Olha o cuidado que a gente tem que ter, que às vezes a gente nem imagina, não é mesmo? Mas pesquisando a gente aprende muito e conhecimento ninguém tira de você. E estamos falando então do baixa visão nesse caso, tá? Eu trouxe o intelectual, mas eu vou me deter aqui ao baixa visão nesse começo, depois a gente vai falar um pouquinho da outra deficiência. E aí, então eu coloco a letra em caixa alta, né? De preferência uma letra Arial sem serifa e cor preta para dar o contraste com papel branco. Se eu quero que eu estou numa aula de história, né? E eu quero que o aluno escreva ou desenhe, que ele escreva a palavra caravela. Será que faz parte do contexto dele, né? Talvez eu tenha que trazer um desenho da caravela para que ele possa escrever. Esse desenho, essa imagem deve ser mais próxima do real. Às vezes nós costumamos pegar desenhos com carinhas, né? Isso não é próximo do real. Aí eu já estou pulando para a criança deficiente intelectual. Então, é importante. Eu quero que ele escreva, que ele relembre, que traga memória, que aí ele venha escrever sobre caravela. Então, eu vou trazer a imagem mais próxima do real, a imagem que já foi contextualizada, para que o aluno consiga fazer essa atividade e escrever a palavra caravela. Um exemplo, se você estivesse falando de tablet, você colocava um desenho de tablet, mas será que o tablet é do contexto desse aluno? Então nós temos que pensar, né? Trazer para o contexto, porque talvez não seja a realidade de muitos. Então mesmo que você coloque
a figura, ele não vai saber o que isso representa ou como escrever, ok? Agora também a gente vai falar um pouquinho, falando do intelectual, né? É muito importante que fora esse cuidado que você vai ter com a fonte, até mesmo com o espaço, é bom ter um espaço, não sair decorando tudo. Muitas vezes nós fazemos isso, queremos enfeitar demais. Isso vai poluir a visão, né? E para ele realizar a atividade vai ficar um pouco difícil. Deixar o mais limpo e claro possível, sempre. Se for uma criança intelectual, trazer essas imagens mais próximas da realidade para que ele consiga entender e dar o retorno referente àquela atividade. Se for uma criança com baixa visão, a ampliação das letras, né? É muito importante o tamanho da fonte, lembrar de usar o contraste com o papel. Então, às vezes, evitar umas cores nada a ver, que a gente acha que vai ficar muito bonitinho, mas talvez vai dificultar aquele aluno de realizar a atividade. Ele vai se sentir excluído e não incluído. Outra coisa que a gente pode pensar também é a questão das características dessas crianças, né? Dessas pessoas, desses alunos. Quais são as características que eles têm, né? Então, que eu posso dizer disso, dessas características que eles têm, que eles possuem, né? Então, você deve pensar o quê? Quais são as características? Quando está desenvolvendo uma atividade, ele é tímido? Ele é uma criança, apesar da deficiência, é mais expansivo. Ok, ele é tímido? Então, a gente já tem que tomar um cuidado. Mas ele tem as suas características e tem também as suas habilidades. Quais são as habilidades, né? Cognitiva, motora, visual. O que a gente pode tirar das habilidades desse aluno para que torne-se um ganho? Então, você pensa nisso também. E o contexto de vida, o contexto em que ele vive. Então, tudo isso vai ajudar. Lembrando aí das cores, né? Laranja e vermelho também são muito próximos. Mas mais do que isso, se você estiver disposto a incluir, já vai fazer a diferença. Se você está disposto a se adequar às mudanças, já vai fazer a diferença. Se você está disposto, talvez não vai ser da noite para o dia. Não, há muitos debates sobre inclusão, né? São muitas mentes que precisam ser mudadas, conceitos que devem ser mudados, olhares que devem ser mudados, muitas coisas. Mas pode começar por você, por mim, fazer a diferença, fazer parte da diversidade, incluir uma criança com deficiência, um adulto, um aluno, enfim. Né? Aqui nós estamos tratando de aula, então é um aluno, seja ele criança, seja ele adulto com deficiência. O fato de nós estarmos abertos a essa inclusão não é fácil. Há grandes desafios, como eu citei no outro vídeo. Talvez a gente esteja preocupado com a questão da atividade, mas se essa criança não consegue chegar até a escola, se não existe acessibilidade, como isso vai acontecer? Então, são muitas coisas que devem ser mudadas, talvez mudanças que devam acontecer para que essa pessoa, seja ela uma criança ou adulto, se sinta pertencente ao meio, se sinta protagonista. E isso é muito importante. Cada um de nós podemos fazer a diferença. Um pouquinho que você vai fazer, que você acha que é pouquinho, pode ser um grande ganho na vida desse aluno.
a primeira coisa que nós devemos fazer é parar de olhar com piedade. É parar de olhar com aquele coitadinho, né? Ele não pode. Olha o capacitismo, ele não vai conseguir. Sim, ele pode, ele vai conseguir, se ele tiver um apoio, seja do professor, seja da família, se ele for incluído. Talvez o ganho dele não seja o seu esperado, mas esse compartilhar, esse ganho que parece tão pequeno, que é dividido em frações para esse aluno, para essa família, é algo grande, é algo que não tem explicação. E você pode fazer parte disso. Você pode fazer parte desse contexto. Aprenda a olhar com outros olhos. Não olhe só para a deficiência, mas sim para as habilidades que aquela criança, aquele aluno possui. E que você pode ser um apoio, uma fortaleza para esse aluno. Muitos precisam de apoio para muito tempo, né? Não é um apoio só de um dia. É uma aula apoiada que você vai dar para esse aluno, para que ele atinja um crescimento, até que em determinado momento ele possa ter voos solos. Talvez não vão ser voos rasantes, mas vão ser voos na altura que ele consegue. E isso já vai ser um ganho tremendo. Nós podemos sim fazer diferença. Talvez você ache que é uma pequena diferença, mas eu acredito que você está transformando, que você está sendo auxiliador nesse processo de transformar, de incluir, de fazer a diferença. Eu espero de coração que você tenha gostado. Claro que o assunto é muito vasto, muito mesmo. Hoje em dia nós temos muitas deficiências, pessoas com deficiências, alunos com deficiência. Nós temos, né? Falei aqui uma palavrinha errada, nós temos que estudar sempre, buscar esse conhecimento e se renovar. Muitos estão gritando por aí, gritando por esse conhecimento, gritando pelo apoio que precisam. Eles querem ser incluídos, eles querem estudar, eles querem aprender. E muitas vezes nós fechamos as portas, fechamos os nossos olhos para isso. Não se preocupe se ele tem que tirar A ou 100. Talvez ele vai tirar 50. Mas a importância de incluir é muito maior do que a nota 100. A importância dessa pessoa se sentir participante é muito maior do que o conceito A ou B. Faça parte dessa mudança. Acredite nessa mudança. Mude o seu olhar. Eu sou a Débora, aluna de segunda licenciatura de História. Volto a repetir, não esqueça de deixar o seu comentário. E para finalizar, se você pegou no final, eu também sou pessoa com deficiência. Tenho deficiência física no braço direito, paralisia obstétrica e também tenho uma formação congênita nos pés, pé torto congênito. Espero que você tenha gostado. E eu vou fazer diferente. Eu vou terminar fazendo uma audiodescrição que eu fiz lá no primeiro vídeo, mas eu volto a fazer para você. Para quê? Para refrescar a tua memória. Isso é muito importante. Vai que esse vídeo numa pessoa, num aluno que tenha deficiência visual. Com certeza, ele vai se sentir respeitado com essa audiodescrição.
O meu nome é Débora, sou mulher, negra, uso óculos com uma lente clara, armação grande, bem clarinha, meus cabelos são crespos, curtíssimos, tenho 1,65 m, estou no sofá da minha sala, uso uma camiseta azul marinho. Espero que você tenha gostado. Obrigado por estar comigo. Não esqueça de deixar o seu like e os comentários. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada por cada compartilhar. Que nós possamos nos ver novamente, falando de N assuntos sobre educação. Isso muito me interessa, e principalmente sobre inclusão. Tenha uma boa noite, um bom dia, porque esse vídeo pode ser visto em vários horários, então eu não sei se você vai me ver de dia, de noite, mas tenha um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo ano. E não se esqueça, mude o seu... Engasguei. E não se esqueça, mude o seu olhar. É preciso essa mudança. Eu conto com você para fazer a diferença. Obrigado e até mais!